O Instituto Brasileiro de Pecanicultura pede 260 milhões de reais em ajuda ao vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio para recuperar. Pecanicultura, para quem não sabe, a gente fala as palavras meio difíceis, mas são os produtores de noz pecan, que está concentrada, na verdade, no Rio Grande do Sul. Então, esses produtores estimam a perda por causa das enchentes lá no Sul em 80% nessa safra. Para falar sobre as medidas e como é que o setor está reagindo, nós vamos conversar agora com Eduardo Basso, que é presidente do IBPecan. Aliás, nós nos conversamos essa semana, não foi, Eduardo? Oi, exatamente. Bom dia Valteno, bom dia a todos. Pois é, quando a gente conversou essa semana, você falou, Valteno, tem um problema sério, porque a gente não tem garantia, não tem seguro de nada, os produtores investem do próprio bolso, não é verdade que você me falou? É verdade. Aí, aí naquele dia a gente não tinha ainda um cálculo ainda, esse cálculo já está acurado, já está assim, definido, 260 milhões, é isso? O IBPecan, o Instituto, junto com os seus técnicos, junto com os produtores, junto com os questionários que foram respondidos por todos os nossos associados, junto com a Emater, Embrapa, tem procurado afinar a ponta do lápis para fazer um diagnóstico o mais preciso possível. E essas perdas, elas se dividem praticamente em três ou quatro grandes grupos. A primeira é a parte do investimento, a parte estrutural do pomar, né? Porque construir pomares é um investimento de longo prazo e de alto valor. Construir um pomar de pecan, de oliveira, de uva, de pêssego, custa muito caro e exige muito tempo. Na pecanicultura, são 8 anos que o produtor tira dinheiro do bolso para construir o pomar. E aí entra na parte estrutural, que é a parte de plantar as mudas, regar, né, com toda a parte de irrigação e o investimento que irrigação só aí custa 30, 40 mil reais por hectare. E assim sucessivamente, mudas, o cuidado com as formigas, o cuidado com as doenças durante 8 anos. Isso custa muito caro. Então, nessa parte estrutural, a nossa avaliação que a perda foi aí ao redor de 100 a 112 milhões, né, entre os pomares do estado. Então, essa é a primeira preocupação que nós temos, é como repor, entende, essa parte estrutural dos pomares. E é muito caro, né, e o dano foi muito grande. O segundo aspecto, Valteno, que nós estamos abordando, e mostramos isso na Câmara Setorial, que esteve reunido ontem em Porto Alegre, onde estava a Embrapa, Emater, onde estava todo esse pessoal, foi também no capital de giro dos produtores, no custeio da área. Por quê? Na medida que a água corre por dentro dos pomares, ela leva uma grande parte daquilo que as frutas que estavam no chão foram embora. Então, a perda, né, da produção dos produtores é muito grande. E nós estimamos que essa perda para o Rio Grande do Sul, especialmente nos 2 vales que mais sofreram, né, foi de 80% disso. Na região do Vale do Taquari, talvez as perdas foram 90%. No Vale do Rio Pardo, um pouco menos, 80%, 75% a 80%. Então, o dano, pessoal, é muito grande. Se perdeu estradas, se perdeu irrigação, se perdeu de tudo nesse processo. O capital de giro exigido para fazer uma safra de pecan no Rio Grande do Sul é ao redor de 60, 70 milhões. Grande parte disso o produtor não faz o custeio, o produtor tira dinheiro do bolso. E agora como é que ele vai repor isso, né, para a próxima safra? Então, o desalento, a desesperança é muito grande. E a pecanicultura brasileira tem uma excelente possibilidade, uma excelente oportunidade, né, de ocupar um espaço no mercado internacional. Vejam vocês, essas pecãs que estão no chão,
elas estão perdidas, não vai se poder aproveitar isso. E o dano nos pomares é muito grande, porque abriu valeta no meio do sistema de irrigação, então o custo para repor isso tudo é altíssimo. Então, nós temos a parte estrutural, a parte de capital de giro e a parte também necessária para a indústria poder trabalhar, né, a ociosidade que vai se criar dentro da indústria. Esse valor estimado nos 3 segmentos é ao redor de 260 milhões de reais para o setor. Eduardo, as imagens, enquanto você falava, muito bem ilustradas, mostrando aí, inclusive, alguém que filmou o pomar com a enchente, a água, carregando todos os nutrientes da terra, desenterrando o sistema de irrigação. Mostramos as frutas que vão apodrecendo à medida que não foram colhidas, porque a chuva não deixou. Então, está bem especificado isso. Agora, essas demandas, essas reivindicações foram feitas ao ministro da Indústria e Comércio, mas certamente haverá um esforço entre Estado, entre bancos de desenvolvimento, entre o governo federal, para poder dividir esses custos, não é isso? O governo federal abriu hoje 15 bilhões, né, de recursos para atender os problemas aqui no Rio Grande do Sul, seja na agricultura, seja na indústria, e nós precisamos agora tomar conhecimento para ver como cada segmento, cada indústria, cada pessoa física, cada pessoa jurídica poderá ter acesso a esses recursos. E aí vamos enquadrar aquilo que nós entendemos que seja recursos que nós teremos que buscar ir para longo prazo, para mais de 10 anos, e recursos para, talvez, para capital de giro, que seriam recursos com prazos menores. Mas, efetivamente, nós estamos trabalhando com o governo estadual, com o governo federal e também com os governos municipais para atender determinadas demandas que são bem localizadas. A desesperança do pessoal não pode acontecer. Nós temos que imediatamente mostrar que esse país, que tanto foi apoiado pelo Rio Grande do Sul no seu desenvolvimento, nesse momento será apoiado pelo Brasil no socorro para essas perspectivas, para essa mudança que nós temos que corrigir na nossa história da pecanicultura. É muito importante, nós estamos bem conscientes da problemática que temos que enfrentar, e a Emater está bem próxima dos pequenos produtores. A Embrapa está com um gabinete de clima emergencial acompanhando tudo aquilo que tem que ser feito, porque a perda no subsolo, a perda de fertilidade, a perda de um monte de material que estava à disposição do pomar é muito grande. Então, nós temos que repor isso aí. E eu tenho certeza que, seja o nosso Estado, o nosso governador, o nosso presidente da República, estão sensibilizados e queremos que essa decisão do Estado de ter uma grande pecanicultura no Brasil, né, o mesmo crescimento que nós tivemos na soja, porque, veja, na década de 60, o Brasil tinha 3, 4% da produção americana. Hoje nós somos maiores do que os Estados Unidos em produção de soja. Hoje nós temos 4% da produção americana de pecan, então temos um grande potencial de área, de clima, de tecnologia e de produtores com gana de fazer esse crescimento para o futuro. Então existe um espaço, a pecanicultura é perfeitamente rentável e eu acho que pode trazer um bem, seja para o meio ambiente brasileiro, seja para os produtores e uma riqueza para esse país todo. É uma pena que tudo isso tenha acontecido exatamente no momento da colheita. Pegaram os pecanicultores na hora da colheita. Então, imagino que se o estrago tivesse sido no momento que não tivesse frutificado o pomar, talvez tivesse sido menos, mas na hora que você vai colher o fruto do seu trabalho e acontece um desastre desse, a tristeza é ainda maior. Eduardo Basso, como você vê, a gente dá muita atenção para vocês, estamos aqui abertos para acompanhar o desenvolvimento das ações de reconstrução do Rio Grande do Sul em todas as áreas do agronegócio. Um bom feriado para você, querido.
Obrigado pela sensibilidade de todos e contamos com o apoio de vocês para uma reconstrução rápida e imediata do nosso Estado e que não se aborrecemos demais. Nós vamos superar isso aí com muita coragem. Obrigado a todos.